Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sanja Pod, a voz da cidade, né? Esse é um programa que pretende discutir assuntos da cidade, pertinentes às cidades, problemas, soluções, desafios, né? E no nosso programa de hoje, nós temos dois convidados muito especiais e nós vamos discutir o assunto da termoelétrica. Esse assunto é um assunto polêmico. Aliás, nós já tivemos esse assunto, né, trabalhado aqui na cidade aqui do Vale do Paraíba, por algumas vezes, algumas ocasiões, desde o final da década de 80, sobre tipologias diferentes, né? Então, em algum momento, a gente falava de termoelétrica para uma expansão da Revap, à época, uma termoelétrica muito mais poluidora, uma termoelétrica à base de piche, que era um resíduo, né? Depois, posteriormente, nós discutimos uma grande termoelétrica que estava para se implantar em Santa Branca, né? Região também aqui no Vale do Paraíba. Posteriormente, uma termoelétrica em Canas. E depois algumas cidades começaram a discutir possíveis termoelétricas a partir da energia do lixo, da queima do resíduo, né? Queima total, inclusive. E mais atualmente a gente está agora às voltas com nova discussão sobre termoelétrica e agora uma grande termoelétrica para se instalar em Caçapava, no Vale do Paraíba. Essa termoelétrica ela será, se construída, se consolidada, a maior do país na sua categoria, uma termoelétrica a gás natural, combustível fóssil, né? E com capacidade de geração de 1,7 gigawatts de energia, né? Seria talvez até a maior da América Latina, não fosse uma na Argentina, mas essa da Argentina trabalha com dois tipos de combustível, não só gás natural. Então, nessa categoria, talvez seja até uma das maiores da América Latina também. Então, um grande empreendimento e que está suscitando uma discussão muito grande, né? Porque há vários problemas envolvidos com grandes empreendimentos numa região tão adensada como a nossa. Nós temos aí muitas cidades, milhões de pessoas, e que já são afetadas também por questões de poluição, por questões de poluição oriunda de diversos meios, né? Inclusive também de algumas fontes atmosféricas, por exemplo, a Revap, né? Que é uma grande emissora, o eixo Dutra, né? O eixo de transporte, a rodovia Dutra, que também, no tráfego intenso e cotidiano, também emite bastante poluente. Além das fábricas, nós estamos numa região que tem ainda muitas fábricas, e aí nós temos uma grande quantidade de emissão de diversos poluentes. Colocar mais uma termoelétrica nesse contexto, uma grande termoelétrica, pode ser um assunto explosivo, né? Então, estamos aqui para discutir isso. E eu tenho dois convidados especiais, como eu falei. Professora Luciana Gatti, pesquisadora do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que trabalha com emissões, né? E vai nos ajudar a entender um pouquinho mais desse contexto. E estou aqui também com o médico, o doutor Francisco Guida, que é alergologista e imunologista. Obrigado, Guida. Que também, né, sob o ponto de vista da medicina, vai tentar nos mostrar um pouco do impacto disso, né, na saúde humana. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Então, começando, bem-vindos, bem-vindas. E eu até já direcionaria uma primeira questão para a Luciana, porque, Luciana, a gente, quando fala numa termoelétrica desse porte e que vai queimar um combustível fóssil, ainda que esse combustível fóssil seja melhor do que outros, né, para queimar, por exemplo, é melhor queimar gás natural do que carvão para fins de emissões, certo? Certo. Bom, primeiro cumprimentar a todos. É um prazer muito grande estar aqui conversando sobre questões tão importantes da nossa sociedade. Somos todos cidadãos e temos todos que participar, né? E cada um trazer a sua contribuição à sociedade. Então, é uma alegria poder estar aqui, podendo contribuir, trazendo o que a sociedade paga para eu viver estudando e aprendendo. Então, vamos lá. Bom, primeiro que eu já detesto esse nome gás natural, porque ele nos direciona a achar que ele é bonzinho, que ele não faz mal. Afinal de O contas, ele é natural, né? natural. Ele é natural lá
embaixo, nas profundezas. Na hora que a gente extrai, traz aqui para cima e queima, ele vai se somar a essas mudanças climáticas que já está matando inúmeras pessoas, causando um prejuízo gigantesco, pessoas perdendo tudo que tem, né? Que é esse o motivo da gente estar tendo esses eventos extremos, onde está desbarrancando, porque chove uma quantidade gigante de chuva num período curto de tempo, tá, às vezes, numa região tá seca, na outra tá chovendo demais. E por mais que os prefeitos se preparem para essa situação, não vai ter como, porque cada vez vai chover mais. Ou a gente entende o que está por trás, o que nós estamos fazendo de errado, e nos corrigimos no meio dessa rota, ou não vai ter solução. E a primeira coisa é que 89% do aumento dos gases que estão na atmosfera, acumulando calor, segurando calor aqui no planeta, mas não de maneira homogênea, de maneira completamente bagunçada, que está trazendo esse monte de evento extremo, é o uso de combustíveis fósseis na energia. Em primeiro lugar, carvão mineral, em segundo lugar, petróleo, e em terceiro lugar, eu vou chamar de gás natural fóssil. Assim eu fica sempre bem claro. Eu gostei dessa. Inclusive, a gente às vezes lida com uma nomenclatura, com um nome, e sem fazer esse questionamento, né? Eu confesso que você falou isso a primeira vez. Induz de inocência, né? Natural. Gás natural. Enfim. Natural. Então, quando a gente coloca, né, e o mundo se colocou metas, né? Nós temos que reduzir emissões até 2030, X, até 2050, Y. E o que a gente assistiu em 2023? As metas que nós tínhamos colocado são suficientes? A gente viu que não são. 2023, o planeta Terra teve um aumento de 1,5 grau de temperatura. Era para isso estar acontecendo lá na frente. E por que está chegando antes? Porque na hora que a gente vai computar a quantidade de gás de efeito estufa a mais que a gente jogou na atmosfera, a gente só está computando isso, mas a gente não está computando o que isso está provocando de mudança no funcionamento do planeta, dos ecossistemas. O planeta é um ser vivo, as florestas, os oceanos, né? O continente, a gente sai desmatando, a superfície vai ficando cada vez mais quente e vai cada vez atraindo mais eventos extremos. E se você olhar num grafiquinho de um site que chama Climate Reanalyzer, você vai ver que a temperatura dos oceanos, no ano passado, a partir de abril, descolou. Todo ano aumenta um pouquinho, e vai aumentando um pouquinho. E, de repente, a partir de abril, começou a descolar e está, assim, numa subida de temperatura. Então, como que a gente vendo que a gente está caminhando para um colapso climático, nós vamos falar em andar para trás? Não só nós não vamos fazer a nossa obrigação, que é reduzir a emissão de gás de efeito estufa, como ainda nós vamos aumentar. É tão sem sentido falar em transição energética, é um discurso completamente equivocado. Eu diria que, do ponto de vista... Porque fala-se muito nisso, que o gás natural é um combustível para a transição energética, né? Mas a transição de onde para onde? Né? Exato. A transição que a gente precisa é uma transição em que você diminui a quantidade de combustíveis fósseis. Então, e daí você vê o seguinte, os caras estão copiando o plano que não é daqui. Isso é copy-paste de plano de países que a maioria da produção de energia vem da queima de carvão e de petróleo. Então, na hora que você vai para o gás natural fóssil, você reduz a emissão. Ah, legal, energia de transição. Sim. Só que para o Brasil, que a maior parte da matriz energética é limpa, a gente ir produzir energia de termoelétrica
É uma transição para sujeira, é uma transição para aumentar a emissão, é uma transição Termoelétrica a gás natural fóssil. termoelétrica a gás natural fóssil. Não esquecendo que isso é fóssil. Então, assim, num primeiro momento, só pensando nesse aspecto, está na direção oposta do que a gente tem que fazer nos dias de hoje, em que a humanidade está caminhando para uma situação de colapso. Então, assim, não é aceitável. Muito claro. Não é aceitável. Muito claro. Ô, Lucas, dá para colocar aquela primeira figura? Vamos tentar mostrar aqui a localização, né, do empreendimento que está sendo proposto. E aí tem algumas curiosidades. O estudo de impacto ambiental, né, porque todo empreendimento que causa impactos ambientais precisa de um licenciamento. Esse licenciamento está sendo feito em nível federal pelo IBAMA, né? E para isso o empreiteiro, a empresa, apresenta um estudo de impactos ambientais. Então ela pega, analisa toda a região, analisa o quanto ela vai emitir, de que ela vai emitir, quais são os gases, qual a energia que ela vai utilizar, a fonte, quanto de água ela vai precisar e tudo mais, e analisa esses impactos sobre essa região, né? E essa região está aí colocada, aquele ponto quadradinho ali, mais roxinho, né, mais um vermelho mais escuro. Ele é o ponto onde vai ser instalada, né, onde está se presumindo instalar essa termoelétrica. E notem que tem duas setas aí, saindo desse ponto, uma vermelha apontando para baixo e uma alaranjada apontando para cima aí no mapa. Esses aí são, de acordo com o próprio estudo de impacto ambiental que a empresa apresentou, são os principais ventos, ou os ventos predominantes, que são que não são intensos, são ventos de baixa intensidade. Então eles têm dificuldade, esse vento tem dificuldade de dispersar o poluente, né? E essa seta vermelha é a seta predominante, é a direção predominante dos ventos nessa região, que ele vem de nordeste. Vejam que se ele vier de nordeste, ele aponta para o sentido dessa seta e vai para São José dos Campos, né? Ou seja, ele vai atingir em cheio a maior cidade aqui, a cidade mais populosa aqui da região. Os segundos ventos predominantes são os ventos de sudoeste, que é aquela seta para o lado de cima lá, alaranjada. E ela vai também atingir em cheio Taubaté, que também é outro aglomerado urbano com bastante população. E o estudo de impacto ambiental, curiosamente, aponta que não há condições de dispersão e não há uma concentração, não vai haver uma concentração de poluentes que atinge, que seja, né, prejudicial à saúde, por exemplo. E aí ele nem considera São José dos Campos e Taubaté nesse contexto de análise. Então, ele é muito fraco, esse instrumento. E aí eu já queria chamar aqui o Guida para comentar sobre essa ponta, né? Quer dizer, esses poluentes, uma das interfaces e dos problemas que ele causa é justamente na saúde humana, né? De que forma, Guida, esses poluentes atuam, né, no corpo, na pessoa, enfim, que tipo de faixa etária é mais sensível? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Esses poluentes provenientes da combustão de gases e outros combustíveis fósseis são ricos em monóxido, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, e são capazes de atuar nas nossas barreiras epiteliais, né, que o nosso corpo todo é revestido por um epitélio. Então a gente tem o epitélio da pele, que a gente reconhece mais facilmente, mas tem o epitélio das vias respiratórias, do tubo digestivo, que também é um epitélio, e causar um dano dessa barreira. E essa barreira que nos separa do meio ambiente é altamente vigiada pelo nosso sistema imunológico. E ela é habitada por uma microbiota, por micro-organismos que fazem parte do nosso ecossistema. Então, quando você faz esse dano da barreira epitelial, você ativa o nosso sistema imunológico, produzindo inflamação, que vai ocorrer na onde está ocorrendo esse dano, mas também de uma forma sistêmica. Então, todos que sofremos o impacto no nosso dia a dia de poluentes emitidos pelo trânsito, pela fumaça de cigarro, pela condição das fábricas, vamos ter mais um ingrediente a agravar esse dano. E
não só nosso pulmão, nossas vias respiratórias vão estar sendo danificadas, mas também a repercussão dessa inflamação vai ter uma ação no sistema nervoso central. Então a gente sabe que a exposição a poluentes está ligada a doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, autismo, com doenças cardiovasculares, está ligado à incidência de infarto agudo do miocárdio. Então não é mais aquele paradigma anterior, não, doença respiratória é o que causa a poluição. Nós todos somos afetados de uma forma sistêmica pelo isso que a gente chama de expossoma, né? Que é o conjunto de fatores que estão no ambiente que afetam a nossa saúde. Isso vai determinar a ativação de certos genes, então pode determinar a produção de neoplasias ou de câncer. Então, áreas que têm maior concentração de poluentes estão ligadas ao aumento, e a gente está assistindo isso de uma forma epidêmica na nossa sociedade, né? Eu sou alergista e imunologista há 30 e poucos anos, e a gente vê um crescimento na frequência e na gravidade dessas doenças, que é explicado hoje em dia por esse paradigma da barreira epitelial, pelo dano da nossa barreira epitelial causado por essas mais de 200 mil substâncias que foram introduzidas no contato com a humanidade a partir do início da era industrial, principalmente nos últimos 60 anos. Coisas que a gente não tem ainda a capacidade de mensurar a gravidade dessa exposição na nossa saúde pela exposição crônica, e também a gente não tem a capacidade de mensurar a interação de tudo isso, de todos esses agressores ao mesmo tempo no nosso organismo. É sinérgico, né? É uma coisa... E a gente não tem nem como pensar como mitigar isso. Então a gente está assistindo no mundo todo um colapso também da nossa capacidade de assistência à saúde. Cada vez a gente precisando gastar mais para poder fazer com que os indivíduos se mantenham sadios, né? E curar as doenças que foram causadas. Se a gente não pensar isso de uma forma sistêmica, né? E que nós vamos ter todos esses agravantes de uma forma mais global, através do aquecimento global, mas a gente vai ter na nossa região um fator particular que vai agravar a nossa situação de saúde aqui. Eu trouxe um gráfico para a gente dar uma olhada, Lucas, se puder colocar... Deixa eu só chamar só um atenção para uma coisa, que aqui é importante a gente ver que ele faz esse sentido monótono, ou para cá ou para lá, porque nós temos uma Serra do Mar para o lado de cá, e para o lado de lá, a Serra da Mantiqueira. Estamos no entre-terra, quase num corredor. Não tem outra alternativa para esse vento, ou ir para Taubaté, ou ir para São José. Só que, assim, se a gente pensar, então, nós vamos somar um outro empreendimento gigante, o maior do Brasil, na mesma região, para o nosso coitado, nosso pulmãozinho, a sinusite, o narizinho. Eu até desafio, né, a todos que estão nos assistindo aqui também a responder a pergunta: alguém na família de vocês não tem algum tipo de problema respiratório? Uma rinite, uma bronquite, uma asma? Né? Na minha, todos têm. Não, e aí usar o argumento que vão botar a maior termoelétrica do Brasil só porque está passando, né? O gasoduto está passando ali, ó. Vamos aproveitar, queimar isso, deixa o povo mais doente e a gente ganha dinheiro. E tem um detalhe que é a nossa capacidade de detecção desses poluentes também. Dá para colocar aquela figura do gráfico, Lucas? Olha, esse aí é um gráfico. Ele é bem interessante. Esse gráfico é um compilado de informações oficiais, né, feito pelo Instituto de Meio Ambiente e Energia, o IEMA, de Energia e Meio Ambiente, IEMA. E ele mostra aqui a variação de material particulado 2,5, né, que é explicando um pouco melhor, é poeira, né, é o pó, né, que está aí na atmosfera. Algumas fábricas, o próprio transporte, né, emite esse tipo de poluente, queimadas também, enfim, tem vários. Mas esse gráfico é para ilustrar o seguinte: o traço azul mais embaixo, né, aquela fitinha azul lá no fundo, é o limite que a OMS
recomenda? A Organização esse- Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde para esse material particulado 2,5, abaixo de 2,5 micrômetros. Isso é invisível, tá? O olho nu. A gente não consegue ver. Enfim, a CETESB, aqui em São Paulo, não trabalha com a recomendação mais recente da OMS. Nós estamos 18 anos atrasados em termos de definição do que é o padrão aceitável, né? Para a saúde humana. Para a saúde humana. Então, esse verdinho é o que a CETESB considera de boa qualidade. Mas vejam, o verdinho está bem acima do azul, que é o que a OMS recomenda. Quase o dobro. E se a gente pegar o limite da OMS, a gente vai ver que em quase todo momento a gente está ultrapassando esses limites de material particulado 2,5. Né? E esse particulado, ele tem um particular. Esse 2,5 é 2,5 micrômetros e ele é tão pequenininho que ele chega nas partes profundas do pulmão, causando doenças mais sérias do que o tal do PM10, que é uma partícula 4 vezes maior, então ela só chega em traqueia, na parte superior. Sim. É o mesmo particulado do cigarro, que chega lá no fundo Lá do nas pulmão trocas e causa pulmonares. câncer de pulmão, um monte de outros cânceres. Então, assim, esse é o pior particulado que tem. Pois é, só para terem uma ideia, né, do tamanho, né, quando a Luciana falou do material particulado 10 micrômetros, né, abaixo de 10 micrômetros é 1/10 de um fio de cabelo, em média. Então você pega um fio de cabelo, tenta dividir ele em 10, uma parte dessas aí é do tamanho de 10 micrômetros. O 2,5 é 4 vezes menor ainda do que essa. Ou seja, é realmente uma partícula muito pequena que a gente tá... Nós somos uma bomba, né, Guida? É isso? Nós somos uma bomba respiratória, né? A gente respira Filtramos uma quantidade... Quanto de ar tem nos pulmões? 2 litros? 2 3? litros de volume corrente. Né? Volume corrente. Então, a cada inspiração a gente está puxando 2 litros. Pensa na quantidade de inspirações por dia, né, que a gente não tem. Dá vontade de botar um filtrinho no nariz. Enfim. Mas esse aqui é o material particular 2,5. Eu coloquei esse aí por conta para mostrar o quanto a gente está atrasado na definição de padrões. Né? Mas aí tem uns poluentes piores, né? Pode colocar o outro gráfico aí pra gente, Lucas, que é o do ozônio, né? Então esse é o do ozônio em São José dos Campos. E aí o Guida pode falar melhor até o estrago que o ozônio pode fazer. Sim. Né? O ozônio é um oxidante, superoxidante. Né? Então ele oxida a mucosa, é isso, Guida? Ele destrói todo o funcionamento daquilo que a gente tem de mais precioso para nos proteger, né? Que é essa barreira mucosa. E O ozônio é o segundo oxidante mais poderoso no planeta Terra. Mais poderoso que ele é só o radical hidroxila, que aparece em 1/10 de segundo e já some. Agora, quando uma chaminé queima, né, a boca de uma chaminé está numa temperatura altíssima e o ar tem 80% de nitrogênio. Essa queima é tão alta que ela queima esse nitrogênio, ele vira óxidos de nitrogênio, que junto com outros compostos orgânicos vai formar ozônio. Então, e radiação ultravioleta. então a termoelétrica vai aumentar o ozônio da região. É aí que eu queria o chegar. CNOx. Então, o ozônio que já está em níveis que para a OMS, por exemplo, já são níveis ruins, né, inaceitáveis, pode ser aumentado por conta Pode não, vai. dessa termoelétrica. Não tem como não. De novo, é a maior do Brasil. Né? Exato. Então você tem uma carga de óxido de nitrogênio que vai ser um precursor, né, do ozônio, ou seja, um formador de ozônio. Então isso aqui é em São José dos Campos e a gente pensa, São José então é onde está o maior problema? Não, ele está espalhado pelo vale. Né? O Lucas, se puder colocar o próximo gráfico, esse é o de Taubaté. Né? Também a gente tem ultrapassagens de ozônio durante todo o ano, né? Especialmente nos períodos mais do inverno, né? Os períodos onde há menos movimentação, inclusive atmosférica, mas de qualquer forma nós temos ultrapassagem todo ano. E é justamente no inverno... A termoelétrica vai estar mais perto de lá do que daqui, de né? São José. Então para eles vai ser pior ainda. Pois é. E com um detalhe,
essas ultrapassagens acontecem principalmente na região, nas condições mais secas, no inverno, que é quando a gente também tem um processo imune que está mais deficiente, não é isso, Guida? Podemos Na dizer época isso? do inverno, a gente tem um outro agressor que é biológico, né? Que são as infecções respiratórias. Então, que são os principais causadores das exacerbações das doenças respiratórias. A asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, são doenças que são muito ativadas pela presença de infecções virais, né? Então, nessa época do ano, a gente convive com um ar mais frio, um ar mais seco, que é extremamente agressivo, mais poluído e com um outro agravante, em termos biológicos, agravamento pela questão dos vírus. Então, a gente tem uma época aí que nada está nos ajudando, né? E viver nesse ambiente, que a gente vive numa sociedade, num ambiente urbano, onde você tem uma grande proliferação de doenças respiratórias virais. A gente sabe que é uma época que as unidades de pronto atendimento estão cheias, as internações estão cheias, as vagas de UTI. Então, isso causa um impacto muito grande na saúde da população e no custo, né, que se eleva muito para se manter essa saúde. Uma curiosidade, né? Será que se a gente fizesse um balanço de quanto essa poluição afeta o sistema de saúde e o custo disso, e colocasse esse custo para ser pago pelos poluidores, né? A gente conseguiria reduzir talvez um pouco É desse isso que afã falta, de né? poluição. Você calcular qual o impacto, qual o custo ambiental e qual o custo humano desencadeado demandado pela atividade humana, né, econômica, né? Então, se a gente for pensar nisso, quanto custa derrubar uma floresta para poder você criar um gado? Quanto custa derrubar uma floresta para plantar soja? Né? Qual o custo? É elevadíssimo, né? E você não onera essa indústria. Não. Você dá subsídio para essa indústria em forma de renúncias fiscais e outras coisas. Então, você está, de uma forma, a sociedade está se subsidiando uma atividade que está levando ela a adoecer, a gastar cada vez mais com saúde. A gente vai num modo contínuo que parece que a gente está querendo o quê? O fim? Acho que não, curioso, você tocou num assunto curiosíssimo, interessantíssimo, a questão do custo, né? Uhum. Essa termoelétrica, ela está sendo prevista para operar para emergência, uma espécie de reserva, né? E numa remuneração altíssima. O custo de remuneração dessa termoelétrica chega a ser 10 vezes maior do que o custo de operação numa usina de outra fonte qualquer, né? Então a gente está pagando caríssimo, isso vai onerar a tarifa, né? Nós vamos pagar por isso. Então cada quilowatt-hora que a gente coloca oriundo de uma fonte que opera na emergência é uma quantidade muito maior de recursos que a gente está tirando do bolso para subsidiar. E quando que precisa ligar a termoelétrica? Quando o nível dos rios está baixo. Quando o nível dos rios está baixo? No inverno, que é exatamente quando você a tem todas essas condição condições atmosférica segura os poluentes. Tudo aqui embaixo que tem as tais das inversões térmicas, né? Que fica aquela camada de céu que você vê, parece que dá para cortar. É quando vai ligar a termoelétrica para gerar energia suja, né? E ainda vai fazer a gente pagar mais caro, vai fazer a gente ficar doente, ainda vai consumir água, vai causar mais problemas hídricos, quer dizer, quem que está ganhando alguma coisa nessa história? A gente está aqui discutindo, acho que quem está perdendo muito, né? Temos que achar quem é que vai ganhar para saber como é que a gente pode. E aí a gente tem que questionar, né? Que lógica é essa na sociedade que todo mundo perde para um grupinho de milionário ganhar dinheiro. E se a coisa é assim, a gente tem que aprender a ser cidadão, participar, porque isso é ser cidadão, né? Eu faço parte dessa sociedade também. E isso é contra meu interesse, então, de alguma maneira, a gente tem que participar, se manifestar e não deixar, porque isso nos prejudica. Então, a gente tem que fazer essa participação e influenciar. É isso aí. Essa chamada é uma chamada para todos e todas, né? Quer dizer, tomar conhecimento, entender o que está sendo colocado, entender os riscos, entender os problemas. Você comentou uma coisa sobre água, né? É importante a gente falar também. Então, essa termoelétrica está propondo extrair água de 4 poços artesianos
e mais uma água de captação superficial num córrego perto. Essa água que ela está propondo extrair daria para abastecer quase 1/10 da cidade de Caçapava, que é onde ela está se instalando. Né? Então é bastante água. Ainda que ela diga que é uma tecnologia que usa pouca água, mas é muita água para o que a gente já tem. Com um detalhe, há um estudo na bacia do Paraíba do Sul, especialmente para essa região onde a gente está, que é mais adensada, que mostra que os aquíferos estão diminuindo, os aquíferos subterrâneos. Tá? Então nós temos, especialmente em Caçapava. Então, Caçapava tem em torno de 20 poços da Sabesp para abastecer a cidade. E esses poços estão entrando em deplecionamento, eles estão cada vez perdendo nível e vazão. E aí você vai e propõe uma instalação de quatro novos poços para uma captação, né, que não é das maiores comparada com outras usinas termoelétricas, mas ela é de um número bastante expressivo para o que a gente tem e para essa condição que a gente já está perdendo água. Né? Então esse é um problema muito sério também que precisa ser considerado. Eu conheço um sítio em Caçapava que o rio secou e eles tiveram que gastar um dinheirão para poder ter água de poço. Então vem um empreendimento desse tamanho e retira a água do lençol freático, né, lá de baixo. O que vai acontecer? Esse poço vai secar? Vai ser o proprietário rural que vai ter que gastar dinheiro para captar água mais profundo ainda, porque o lençol vai abaixar mais ainda. Lá vai a população pagar de novo essa conta. Essa é a primeira pergunta. A segunda, para onde vai toda essa água? Isso tudo está estudado? Isso tudo está previsto? Se a região tem condição de perder toda essa água do subsolo e, ao jogar esse monte de água no riozinho, vai ter condição de suportar esse volume enorme de água sem transbordar e prejudicar as pessoas que estão no entorno dessas regiões? Outra questão importante para ser considerada. E saiu agora, recentemente, um estudo da Agência Nacional de Águas mostrando a projeção considerando mudanças climáticas, da quantidade de água que pode ser reduzida em muitas bacias. E o estudo do Comitê de Bacias Federal, do CEIVAP, já aponta, se a gente pegar o mapa de criticidade hídrica que foi analisado, essa região, exatamente essa região, trecho entre Taubaté e Jacareí, é o trecho mais crítico dos aspectos quantitativos de água. Né? Então, tudo isso, né, leva a crer que a gente pode ter um problema muito sério em região que está, por exemplo, sofrendo com estiagens prolongadas. Então, a gente já teve aí pelo menos 4 eventos nos últimos 10 anos de constrangimento da oferta de água. Né? A Sabesp chegou em algumas cidades e os serviços municipais de saneamento chegaram a reduzir e a fazer rodízio em alguns locais de água nessas ocasiões. Né? E é justamente nessas ocasiões que ela estará operando um nível máximo. Exatamente. Por quê? Porque é como a Luciana colocou aqui, é quando abaixa o nível dos reservatórios, diminui a geração hidrelétrica, que é a nossa ainda principal fonte, e aí a gente tem que acionar essas usinas de emergência, porque nós não estamos, quer dizer, a gente não está crescendo nas alternativas da forma como a gente poderia fazer para chegar num nível de carbono zero, por exemplo, conforme o Brasil já se comprometeu a fazer. Então, crescer em gás natural, em termoelétrica gás natural, contraria também a nossa meta de redução de emissões. Né? Então, é mais um elemento para colocar uma pá de cal, né, nessa história e que precisa ser levado em conta. É muito importante a gente entender qual é a sequência de coisas erradas que a gente está fazendo para o clima estar mudando. Né? A gente usa como fonte de energia petróleo, né, o diesel, gasolina, queima carvão e joga essas substâncias na atmosfera que estão segurando mais calor aqui
e desmatamos. Se a gente pega o carro e vai lá para São Francisco Xavier, para onde for, o pessoal desmata até o cucuruco das montanhas. Desmata tudo para botar lá um boizinho, não sei o quê. E é exatamente esse processo que está reduzindo os rios, está reduzindo a chuva, está secando nascente. Então, nós já somos uma região que tem pouca vegetação, os rios estão baixos e as nascentes, muitas nascentes secaram, muitas. A gente tem um esforço muito grande no Vale do Paraíba de recuperação de nascentes. Você me chamou a atenção para um outro detalhe, tem também um outro estudo de 2008, contratado com o recurso público do Comitê de Bacias, aqui do estado de São Paulo, que fez uma análise dos aquíferos. E ali próximo à região de instalação, tem uma área, uma mancha, que é uma área de recarga de aquífero. Ou seja, a gente está propondo uma captação numa área muito próxima de uma área de recarga de aquífero, né? Que é uma área que deveria ser mantida, né, conservada, etc., justamente para propiciar que a água, quando viesse, etc., seja infiltrada e reabasteça esses aquíferos. Então tem mais esse detalhe. Aliás, isso não está contemplado no estudo de impacto ambiental, que é um outro elemento Muita coisa não importante. está contemplada. Muita coisa não está contemplada. Estamos deixando de fora muita coisa. E esse muita coisa é o mais importante, né? Pois é. Eu acho que a gente, assim, se a gente constrói uma cidade, se a gente constrói uma sociedade, se a gente constrói um país, a gente tem que levar em conta a importância que tem na nossa vida aqui nesse local, a nossa vida no mundo, né? A gente imagina que destruindo a biodiversidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo, a gente está destruindo a biodiversidade que existe dentro de nós. Então, se a gente vive numa cidade que é biodiversa, que tem dentro do seu tecido do município plantas, uma condição que a nossa saúde ela é muito diferente de uma cidade que a gente vive como se fosse um ratinho de laboratório dentro de um ambiente totalmente esterilizado. Então, a gente precisa nos repensar, né, como sociedade para a gente entender o que está acontecendo com a gente, por que a gente está indo de cara contra esse muro que está ali, né? Você fala de um aumento, falou há pouco de um aumento das temperaturas dos oceanos de uma forma inusitada no último ano. Então, assim, as coisas estão se aproximando e a gente vive nessa dissociação cognitiva, né? Achando que a gente vai ter remédio para tudo. Boa, dissociação cognitiva. Achando que a gente vai ter remédio para tudo, que a gente vai poder comprar tudo, né? Que a gente, com o dinheiro que a gente vai ganhar, destruindo tudo que a gente tem de bom, a gente vai conseguir mitigar os efeitos da nossa ação no meio ambiente. A gente não tem essa capacidade. A gente não tem o entendimento da complexidade com que cada elo que nos mantém aqui vivos na Terra, todos nós seres humanos e todos os seres que existem na Terra, tem entre si que nos permite esse milagre, né, único de ter a vida aqui na Terra. Então, acho que a gente tem que dar um passo para trás, né, e tentar entender, não só assim, do ponto de vista do imediato do nosso dia a dia, né, mas entender o que a gente vai deixar, né? Se a gente está com o muro ali na frente, como é que a gente vai conseguir... para que vai servir tudo isso que a gente fez, né? Todos os livros que escrevemos, toda a música que a gente compôs. Toda essa materialidade. A árvore que a gente plantou, foi alguém lá e cortou. Então, assim, a gente tem que... Acho que é uma questão de chacoalhar o ser humano para quebrar sair desse manto de ilusão, né? Que a gente acha que vai poder, com o dinheiro que ganhar, comprar tudo. Esse dinheiro nem está nas nossas mãos, está mal distribuído, né? A gente vai conseguir resolver um problema que... Tem um provérbio de uma tribo americana, norte-americana, né, que fala que o homem vai se dar conta quando perceber que dinheiro não dá em árvore, né, que a árvore... a gente deixa de se beneficiar de tudo que a árvore, simbolicamente, lógico, claro, seria a natureza, etc., pode nos prover, em troca de uma materialidade que não nos sustenta, né? Então, essa construção, né, implantação de um projeto como esse,
nessa região, que já é tão sensível, né? E que já tem tantos problemas, né? E que já sofre com o desmatamento, já sofre com a questão da poluição atmosférica, já sofre com uma série de outras coisas, já sofre com a mudança climática nos tempos de estiagem, já sofre com mudanças climáticas nos tempos de chuvas torrenciais, né? Olha o que Então, aconteceu em São Sebastião ano passado. sim, Quantas pessoas sim. morreram? E é isso que são os eventos extremos. E a gente vai ter cada vez mais isso. Então fica claro que uma termoelétrica a gás natural fóssil, ela tem, por um lado, impacta a questão climática global, porque ela está lançando mais, está queimando mais fósseis e lançando mais gases de efeito estufa na atmosfera, e, por outro lado, ela mina, inclusive, nossas capacidades de adaptação, porque ela vai afetar a saúde populacional, saúde da natureza de plantas, etc. Aliás, esse é um outro aspecto. O estudo de impacto ambiental não considerou as áreas de proteção ambiental e de unidade de conservação do seu entorno. Simplesmente disse, não tem nenhuma unidade de conservação na área diretamente afetada pelo empreendimento, que é uma areazinha pequenininha que ele estabeleceu lá na pequena bacia onde ela vai captar, né? Então, todo o resto não é área de influência para eles e aí não consideraram. Mas a gente vai fazer com que seja considerado, a gente vai exigir dos órgãos ambientais que façam uma análise como deve ser feita, né? E eu quero crer que nosso papo, nossa conversa, trouxe mais elementos para a população se informar, para a sociedade se informar e a gente poder dialogar, né, com o poder público para fazer uma coisa mais coerente. Tem um último recado positivo para a Vamos gente lá. pensar. Se eles estão querendo colocar essa coisa suja aí, essa enorme termoelétrica para queimar, para fazer sujeira e jogar mais gás de efeito estufa na atmosfera, só porque tem um monte de gás passando por aqui, né, tubulações vindo de tudo quanto é canto, trazendo gás natural fóssil, então nós vamos pagar todo esse preço só para usar esse monte de gás metano fóssil? A maior emissão de gás de efeito estufa do estado de São Paulo é por transporte. E no transporte se usa principalmente diesel e gasolina. Por que não, nessa terra da tecnologia, e que se produz tantos automóveis, né, não se colocar a conversão dos motores ou completamente ou parcialmente como flex, mas para usar esse gás natural fóssil. Porque se você deixar de queimar diesel ou gasolina e passar a queimar gás natural fóssil, nós vamos estar reduzindo emissões. Então aí sim, e a gente vai estar usando tecnologia, a gente vai estar usando essa natureza tão tecnológica que a região tem para realmente contribuir com alguma coisa positiva, uma transição positiva. E não uma transição negativa, que é jogar mais gás de efeito estufa na atmosfera, produzindo energia por termoelétrica. Com esse desafio lançado pela Luciana Gatti, a gente encerra então agora o nosso Sanja Pod. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso possa servir de reflexão para as discussões mais interessantes sobre a implantação ou não de uma termoelétrica aqui na região. Obrigado, Luciana. Vamos participar. Obrigado, Guida. Obrigado a todos e a todas que estão nos ouvindo nesse momento, a qualquer momento. E convido para ficarem atentos, porque em breve a gente tem um próximo episódio do Sanja Pod. Obrigado. Boa noite.